Olá, vamos direto ao que interessa para gabaritar as questões sobre o artigo 60 da Constituição. Esta é aquela revisão rápida e focada, só com o essencial para a prova. Bom, então vamos mergulhar de cabeça nisso, começando pelo primeiríssimo passo de todo o processo. O ponto de partida é crucial. Saber direitinho quem tem o poder, a legitimidade para iniciar uma mudança na Constituição. A Constituição define um grupo bem seleto que pode propor uma emenda, a famosa PEC. Então, quem são eles? Anota aí. 1/3 da Câmara dos Deputados, no mínimo, 1/3 do Senado Federal, o Presidente da República e, por último, mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados. Só esse pessoal pode dar o pontapé inicial. Agora, muita atenção aqui. Isso é o que a gente chama de pegadinha clássica de concurso. Diferente de outras leis, a população, por meio de iniciativa popular, não pode propor uma emenda à Constituição. Esse detalhe é super importante e costuma cair bastante. Certo. Uma vez que a PEC foi proposta, ela começa uma jornada bem difícil, um verdadeiro percurso de obstáculos dentro do Congresso Nacional. O processo não é simples não, hein? Exige 2 rodadas completas de votação. E não é em uma casa só, é nas duas, na Câmara e no Senado. Isso tudo para garantir que o debate seja bem aprofundado. E aqui está o número mágico, 3/5. Para uma PEC ser aprovada, ela precisa desse quórum super qualificado, 3/5 dos votos em cada uma das casas. Para ter uma ideia do que isso significa, são necessários no mínimo 308 votos de deputados e 49 votos de senadores. E isso, lembrando, nos 2 turnos de votação. É um consenso bem difícil de alcançar. Mas não é sempre que a Constituição pode ser alterada. A própria lei maior cria algumas barreiras, impedindo emendas em momentos, bem, críticos. Que momentos são esses? São situações de grande instabilidade nacional. Por exemplo, durante uma intervenção federal, um estado de defesa ou um estado de sítio. Nessas horas, o processo de mudança constitucional fica totalmente congelado. E olha que interessante essa dica. O congelamento é total. Mesmo que uma PEC já estivesse tramitando antes de uma dessas situações acontecer, ela para. Fica suspensa até que a normalidade institucional seja restabelecida. E, além dessas limitações de tempo, de circunstância, existem alguns princípios que são o núcleo duro da Constituição. São pontos permanentemente protegidos, que não podem ser abolidos de jeito nenhum. Esses são os 4 pilares, as famosas cláusulas pétreas, a forma federativa de Estado, o voto que tem que ser direto, secreto, universal e periódico, a separação dos 3 poderes e, claro, os direitos e garantias individuais. Isso aí é a essência da nossa Constituição. E é aqui que a banca examinadora adora criar questões. É fundamental saber diferenciar o que é cláusula pétrea do que não é. Direitos sociais, Ministério Público, tribunais de contas, por mais importantes que sejam, não entram nessa proteção máxima. Tudo bem, vamos imaginar que a PEC passou por tudo isso. Agora, falta o último passo. Como ela se torna oficialmente parte da Constituição. E aqui tem uma diferença enorme em relação às leis comuns. O presidente da República participa? Não. Ele não sanciona nem veta uma emenda constitucional. A promulgação é feita pelas mesas da Câmara e do Senado. O processo todo se encerra dentro do Poder Legislativo. Para complicar só um pouquinho, a Constituição previu 2 formas de alteração. Uma é a emenda, que a gente está vendo. A outra foi a revisão. Entender a diferença é fundamental. A tabela deixa bem claro. A revisão foi um evento único, que aconteceu lá em 1993. O quórum era mais simples, de maioria absoluta, e a votação era em sessão conjunta. Já a emenda pode acontecer a qualquer momento, mas exige aquele quórum super difícil de 3/5 em votações separadas em cada casa. Agora, para fechar, aquele resumo ultra rápido. O creme de la creme do que precisa estar na ponta da língua para a prova. Foco total. Primeiro ponto. Quem propõe e como se aprova. Iniciativa, 1/3 de uma das casas, presidente ou mais da metade das assembleias. Aprovação, 2 turnos, nas 2 casas, com 3/5 dos votos. Simples assim. Segundo ponto, as limitações. O processo para em caso de intervenção federal, estado de defesa ou de sítio. E nunca, jamais, uma emenda pode abolir as 4 cláusulas pétreas: federação, voto, separação dos poderes e direitos individuais.
E para finalizar, a promulgação. O presidente da República não participa. Ele não dá sanção nem veto. Quem promulga são as mesas da Câmara e do Senado. O processo termina no Legislativo. E com isso a gente encerra essa análise focada no artigo 60. Fica aí uma última provocação para se pensar um pouco além da prova. De todos esses pilares da Constituição, qual deles parece ser o mais discutido ou até desafiado na nossa sociedade hoje em dia?